Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje, nós somos convidados a falar sobre a parábola do semeador. Antes, porém, nós precisamos lembrar um pouquinho do que o Cristo disse aos seus apóstolos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Primeiramente, quando Cristo iniciou o seu trabalho, ele foi angariando trabalhadores. Esse número de trabalhadores, ele chegou a 500. Caiu para 72 e no fim ficaram 12. E quando ele os consagrou, ele disse assim: ide e pregai as ovelhas desgarradas de Israel. Não vai a Samaria nem aos gentios. Na verdade, os apóstolos pouco estavam recebendo conhecimento, muito pouco tempo de conhecimento. E então, o Cristo deu a eles uma tarefa mais fácil: buscar as ovelhas desgarradas de Israel. Que, na verdade, era o povo hebreu que, de uma certa forma, tinha a incumbência de preparar a vinda do Cristo. Porque o povo hebreu ele já trazia um conhecimento da espiritualidade, acreditava num único Deus, e dessa forma, então, ficava fácil de propagar, justamente pela quantidade deles, de propagar a Boa Nova, ou preparar o terreno para a Boa Nova. E assim eles fizeram. Eles foram buscar primeiro aqueles que já traziam conhecimento e que seria mais fácil conversar, mostrar, dizendo a eles que o reino estava próximo, que eles deveriam, entre aspas, voltar para próximo do Pai. O Cristo, então, começou o seu trabalho ensinando, mostrando a todos como deveriam agir no nosso dia a dia, servindo de exemplo e modelo, como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores amigos respondem, então, na resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Em algumas traduções, apenas Jesus. Em outras traduções, vede Jesus. Então, nós temos aí aquele que nos serve de guia. Guia é aquele que conhece o caminho, já trilhou o caminho. Poderia muito mais facilmente nos ensinar como deveríamos agir no nosso dia a dia. E modelo? Modelo é aquele que pratica aquilo que fala, aquilo que ensina. E o Cristo, então, em todos os relatos bíblicos, nós percebemos que desde as primeiras horas da manhã, o Cristo se encontrava com as pessoas e começava a ensiná-los. À tardezinha, então, os relatos bíblicos nos dizem que o Cristo se encontrava junto aos pobres e estropiados nas periferias das cidades onde ele se encontrava. Justamente para quê? Para que ele pudesse, então, exemplificar aquilo que os apóstolos deveriam também, futuramente, ensinar a todas as pessoas. Muito bem. Depois de todo o ensinamento, depois que o Cristo pôde nos ensinar tudo aquilo que ele poderia naquele momento da sua estada entre nós, ele desencarnou. E aí, então, ele se reapresentou aos discípulos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele diz assim: ide e pregai a todas as criaturas. As pessoas já tinham um conhecimento maior, já sabiam como lidar com os mais variados tipos de pessoas, pois eles mesmos estavam sempre próximos do Cristo, aprendendo com ele como deveriam agir no dia a dia. E um dos apóstolos perguntou a ele assim: mas mestre, por acaso as pedras não são criaturas? As árvores, os animais não são criaturas? Porque ele já havia ensinado que tudo era criação divina. Então o Pai havia criado tudo aquilo que nós podemos ver hoje, né, naquela época hoje, e aquilo que nós não conseguimos ainda imaginar. E então ele também nos ensinou
como deveríamos agir no nosso dia a dia, levando essa boa nova. Tudo é bom nós lembrarmos do contexto da época para que nós possamos bem entender essa passagem do Evangelho. Ele se utilizava de parábolas. Tem muitas parábolas que constam no Evangelho, pelo menos umas 28 que constam do Evangelho. Não é? E ele usava essas parábolas como usos e costumes, as familiares, domésticas, e a da vida rural também. Nós vamos perceber que essas parábolas estão colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma que vem de encontro à necessidade do trabalho de cada um de nós. Porque quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós vamos perceber que ele se divide em partes. A primeira parte, poderíamos assim dizer, seria o capítulo 1 ao capítulo 5, aliás, o 4, desculpa. Nós temos ali a base do Evangelho, a base da doutrina. Depois, do capítulo 5 ao capítulo 10, nós temos ali as bem-aventuranças, que são aquelas propostas de ações que o Mestre nos deixou com as suas respectivas recompensas. Ou seja, todos nós, quando conseguimos praticar uma determinada bem-aventurança, passamos então a ter o quê? O merecimento daquela bem-aventurança que conseguimos já não só aprender, mas sim colocar em prática. Então nós pegamos do capítulo 11º ao 17º, é um trabalho individual. Cabe a cada um de nós executar esse trabalho. E termina, 17º, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Daí então, ele, do capítulo 18º ao 26º, nós vamos perceber que todo esse evangelho é relativo a um trabalho coletivo. A comunidade, a humanidade precisa se unir para conseguir colocar isso em prática no dia a dia. E depois os dois últimos capítulos do Evangelho, de uma certa forma, diz respeito à nossa ligação com o plano espiritual superior, ou com o nosso Pai Criador. Não é? Quando ele nos ensinou a oração, devemos nos ligar ao Pai. E também o conjunto de preces e espíritos no capítulo 28. E a parábola do semeador, ela está na primeira parte, que é o trabalho individual, que nós precisamos desenvolver, cada um. Porque é uma responsabilidade nossa. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, nós temos lá uma pergunta que diz assim: qual o objetivo da encarnação? E aí então os benfeitores amigos respondem: dar a oportunidade para que o espírito possa continuar a sua evolução, passando também a ter uma responsabilidade de colaborar com a evolução do planeta aonde ele está fazendo a sua encarnação. Ou seja, então nós passamos a ter uma oportunidade de aprendizado, de colocar isso em prática para a nossa evolução e colaborar também com a evolução do nosso planeta Terra. Tanto é que muitos já colaboramos com a evolução material, intelectual, cultural do nosso planeta Terra. Faltando ainda um trabalho que é um pouco mais árduo, uma transformação moral, para colaborar também com a deixa eu mudar a palavra, para terminar realmente com a falta da moral em cada um de nós. Erradicar a moral. Agora entrou. A gente já vai ficando meio com idade, 72 já, e assim às vezes a gente acaba trocando umas palavras, mas tudo bem. Então, esse é um trabalho nosso, colaborar com a evolução do nosso planeta. Isso nos falta. Precisamos dar continuidade a esse trabalho. Então, ele nos fala sobre a parábola do semeador. Ele diz assim: aquele que semeia saiu a semear a sua semente. Está no Evangelho de Lucas, não é? Uma parte dessa semente caiu pelo caminho, as aves a comeram, os homens a pisaram. Uma parte
dessa semente caiu no meio das pedras, ao lado da estrada. Logo brotaram, mas como não tinham raízes, também logo secaram. Uma outra parte dessa semente caiu no meio dos espinheiros, que também brotaram, mas os espinheiros acabaram por sufocar. Também morreram. Depois ele fala que uma parte dessa semente caiu em terra boa. Acabaram rendendo frutos 30, 60, até 100 por um. Quando começamos, então, logo percebendo no estudo dessa parábola, ele fala assim: aquele que semeia saiu a semear. Começamos a refletir quem seria o semeador. Para quem será que o Cristo disse isso? Será que foi somente um alerta para aquelas pessoas daquela época? As parábolas, elas são eternas. A cada dia que nós estudamos uma parábola, quando relemos, nós percebemos alguma coisa nova que não percebemos na leitura anterior, no estudo anterior. Então, ele fala para todos nós, porque todos nós somos semeadores. De alguma forma, nós semeamos. Emmanuel, no livro Nós, na mensagem Ler e Escrever, como escrever, ele diz assim, que o homem, na verdade ele faz um comentário sobre aquela passagem da mulher adúltera, que o Cristo abaixou e escreveu na terra com os dedos. Em nenhum relato bíblico nós temos algum tipo de esclarecimento sobre o que o Cristo escreveu. Mas Emmanuel, ele nos fala que o Cristo quis nos mostrar que todos nós, independentemente, haveríamos de escrever alguma coisa durante a nossa passagem pelo planeta Terra. Então, nós estamos contribuindo, escrevendo alguma coisa para a melhora do nosso planeta, para a melhora do nosso próximo. E, consequentemente, quando conseguirmos orientar bem o nosso próximo, é porque nós já conseguimos realmente praticar aquilo que ele nos ensinou. Porque ninguém consegue ensinar aquilo que não pratica. Nós só vamos conseguir ensinar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se torna fácil, diante da prática, o ensinamento. Muito porque, muitas vezes, dentro da nossa semeadura, nós não semeamos somente por palavras. Francisco de Assis, ele tem uma frase que diz assim, que nós deveríamos pregar o Evangelho diariamente. Se fosse necessário, nós poderíamos usar as palavras. Ou seja, as nossas ações é o Evangelho, que muitas vezes as pessoas estão lendo. O único Evangelho que as pessoas estão lendo é aquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia. E ele fala, então, que saiu a semear. Ele fala que voltou? Não. Ele só fala que saiu. Porque a nossa semeadura, a partir do momento que nós começamos a semear, não tem mais volta. Não tem como, de uma certa forma, nós regredirmos. Mesmo porque o espírito não regride. O máximo que pode acontecer a um espírito é ele estacionar. Então ele fala que saiu a semear. Então nós, pela nossa eternidade, como o próprio Cristo esteve entre nós há quase 2000 anos atrás, ele está fazendo o quê? Semeando. O espírito da hierarquia crística, ele veio entre nós. Aqui para quê? Para semear, continuar a sua semeadura. E de acordo com os benfeitores amigos, no livro Mensagens do Astral, o Cristo é a última esfera em que um espírito ainda pode encarnar. É a última esfera. Acima da hierarquia do Cristo, os espíritos, que são denominados arcanjos, não é? Eles não têm mais condições de reencarno.
tão distantes estão da matéria. Não tem mais como eles programar um novo corpo físico para reencarnar. Então, esses arcanjos, na verdade, eles são o quê? Os construtores siderais. Continuam a sua semeadura. Continua o seu aprendizado, o seu ensinamento e também o seu aprendizado. São eles que criam sistemas solares, por exemplo, no universo. E assim sucessivamente. Então, nós seremos eternos semeadores. O Cristo nos disse assim: não vos maravilheis com aquilo que eu faço, pois podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Alguém já parou e refletiu quando nós teríamos condições de fazer aquilo que o Cristo fazia? E fazermos muito mais? Ou seja, nós um dia estaremos habitando a esfera crística, estaremos fazendo o mesmo trabalho que o Cristo está fazendo conosco. Um dia nos será dado uma quantidade de espíritos que ficará sob a nossa tutela, como estamos sob a tutela do Cristo. E continuaremos a nossa semeadura. Muito bem. Ele fala sobre, ou subentendemos que ele fala sobre a sua semente. Ou seja, todos nós iremos semear somente aquilo que está em cada um de nós. Ninguém vai conseguir semear a semente do outro. Cada um de nós já traz uma determinada semente, já desenvolveu um pouco essa semente, já aprimorou um pouco essa semente. Então nós vamos perceber que cada um vai sempre semear aquilo que traz dentro de si. É aquilo que nós já aprendemos. Ninguém vai semear a semente do outro. Então já começamos aí numa reflexão. Se estamos semeando a nossa semente, como está a nossa semente? Qual é a semente que nós semeamos? É um ponto de reflexão para nós. Porque Paulo de Tarso, ele nos dizia que por enquanto nós somos os mensageiros. Um dia seremos a mensagem. Olha a diferença. Hoje nós levamos aquilo que nos foi ensinado, que nós aprendemos. Mais tarde iremos ser aquilo que nós praticamos. Não precisamos mais levar a mensagem. É um outro modo de semeadura, como eu disse anteriormente, não é? Não somente pela palavra, pelos atos, mas pelos pensamentos, nós também semeamos. Sabemos que estamos sempre rodeados de espíritos ao nosso lado, que passam a nos acompanhar de acordo com o nosso pensamento, sentimento e ações. Dependendo, então, do nosso pensamento, é como nós atraímos, então, aqueles irmãos que passam a fazer parte do nosso dia a dia, que nos acompanham. Então, nós precisamos começar a perceber como está a nossa semente. Outro ponto de reflexão neste momento é sobre, como eu já comecei a falar, a qualidade dessa semente. Eu posso melhorar a qualidade dessa semente? Na botânica, na zoologia, a ciência está nos mostrando que a cada dia estão aprimorando as sementes. Uma árvore que produzia, por exemplo, uma caixa de laranja, hoje produz 2, 3 caixas de laranja. Por quê? A semente foi aprimorada. Da mesma forma, a semente que trazemos do Evangelho, ela pode ser aprimorada. E nós sabemos disso.
Sabemos que temos condições de praticar um pouco mais daquilo que nós já praticamos. E nós precisamos, então, na sequência da parábola, nos colocarmos como está a nossa semente. Porque, como a parábola nos diz, uma parte dessa semente caiu pelo caminho. Os homens a pisaram, as aves a comeram. Que as aves também são criaturas. Os animais são criaturas. E na nossa semeadura, nós vamos encontrar os mais variados tipos de criaturas. Nós vamos encontrar criaturas que ouvem a palavra, que é aquela que caiu pela estrada, passa por cima. Será que em algum momento da nossa caminhada terrena, na nossa evolução, já não ouvimos essa palavra e pisamos por cima, passamos por cima dela? Como muitas outras coisas, né? Ouvimos, entra por um e sai pelo outro, né? Mais ou menos assim que a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Será que no momento da nossa caminhada não entrou aqui e saiu por aqui? Então, nós já fomos as criaturas também, passamos por cima dessa palavra. Não demos a atenção necessária para isso. Iremos encontrar pessoas assim. Mas chegou o momento que todos devem ter o conhecimento. E não importa se as pessoas vão ouvir e não dar atenção. Mas precisamos falar sobre isso. É o que o Cristo espera de cada um de nós. Ele fez a parte dele, os apóstolos fizeram a sua parte, e cabe a nós, hoje encarnados, fazermos essa parte. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a parábola dos trabalhadores da última hora. E praticamente nós somos os trabalhadores da última hora, entre aspas. Nós estamos aqui trabalhando para conseguir implantar aquele reino que o Cristo iniciou há quase 2000 anos atrás. E cabe a nós fazermos isso. Então, se nós falarmos alguma coisa e as pessoas não derem atenção, o importante é que nós falamos, nós demos exemplos, porque cada um de nós irá despertar no momento oportuno. Nem todos vão despertar ao mesmo tempo. Então, vamos fazer a nossa parte. Ele falou que uma parte da semente caiu ao lado do caminho, no meio das pedras, que logo brotaram, mas não tinham raízes. Não conseguiam extrair da terra o seu sustento. Da mesma forma como brotaram, secaram. Nós já tivemos contato com irmãos e, de uma certa forma, nós conseguimos, muitas vezes, despertar alguma coisa nesses irmãos. Mas nós percebemos também que acabaram por se afastar. Faltou raiz, faltou absorver do solo o sustento para essa semente florescer. Nós vamos encontrar criaturas endurecidas, com coração de pedra. Nós mesmos já ouvimos algumas pessoas falam, parece que aquela pessoa tem um coração de pedra, né? São essas pessoas que nós também iremos encontrar. Embora muitas vezes nós julgamos. Aquela pessoa tem coração de pedra. E às vezes não é verdade. Eu e outros companheiros da doutrina espírita, por mais de 15 anos, nós desenvolvemos um trabalho dentro da penitenciária de Araraquara,
toda quinta-feira, todo sábado, da 1h30 às 3h30, nós íamos lá levar a doutrina espírita. Tinha outras seitas, outras religiões. A que tinha menos era espírita. É um pouco difícil ser espírita. Ser espírita não é para qualquer um, não. Como diz Raul Teixeira, não é para quem gosta, é para quem aguenta. Né? Porque a doutrina espírita fala sobre a necessidade da transformação interior. Sobre a necessidade de se recompor com o próximo no seu dia a dia. Uma nova oportunidade. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando se fala da colheita, para alguns é difícil. Ninguém quer colher. Agora, outras seitas dizem, se você acreditar, se você se arrepender, você está salvo. Não é? Mas a doutrina espírita não. Eu estou dizendo isso porque eu nunca saí de lá sem 2, 3 folhas de papel ao maço de pedido de vibrações pelos entes queridos daqueles que estavam lá se reeducando. Eles têm amor no coração, restrito aos seus familiares, aos seus entes queridos. Eu levava o trabalho de vibrações da nossa casa. Então, às vezes nós julgamos. Né? Matou, tem que morrer, não é verdade? Alguns, às vezes, até quem instituía a pena de morte. Não é? Já pensou se a gente instituísse a pena de morte? O planeta Terra seria habitado somente pelos bons matadores. Nós íamos matar os ruins, não é verdade? E o Cristo nos ensinou justamente ao contrário. Devemos preservar o máximo a vida, para que a gente possa continuar o nosso aprendizado. Está muito bem claro isso na passagem da mulher adúltera, quando ele protegeu aquela mulher de não ser apedrejada, para que ela pudesse continuar a sua evolução. Então, nós vamos realmente encontrar corações de pedra. E uma parte da semente caiu no meio dos espinhos. Está começando a se aproximar de nós. Elas brotaram, cresceram, mas os espinhos focaram. Por que será que o mestre fala sobre os espinhos? Será que nós temos muitos espinhos ainda dentro de cada um de nós? Ou poderíamos considerar algumas coisas que num determinado ponto da nossa caminhada nos foi importante para a nossa evolução e hoje não é mais importante? Porque nós precisamos desenvolver, para a nossa perpetuação de espécie, por exemplo, precisamos desenvolver o egoísmo. Pela vaidade, aprimoramos a nossa raça. Pelo orgulho, desenvolvemos a ciência, as artes, em busca do conhecimento, do entendimento. Isso, no momento da nossa caminhada, foi muito importante. E hoje, começa a nos atrapalhar. Embora tenhamos aprendido que nada é nosso, tudo nos é emprestado, nosso vocabulário nós não usamos que temos algumas coisas emprestadas, não é verdade? Nós dizemos que tudo é nosso. Meu carro, minha casa, meu esposo, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, tudo é meu, tudo é nosso, né? E na verdade nada é nosso, tudo nos é emprestado. Até o próprio corpo físico. Nem a roupa do corpo nós vamos escolher. Quem vai ficar aí que vai escolher, vai enterrar com essa. E o que nós iremos levar? Porque o corpo físico também fica aqui. Nosso melhor advogado são as nossas obras. Isso que vai dizer por nós, quando regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual. Então, nós ainda temos muitos espinhos em cada um de nós.
que dificulta que aquela palavra, aquele ensinamento, aquele evangelho que nós já aprendemos, que sabemos que não tem outro meio de chegarmos ao Pai se não for por intermédio desse evangelho, nós infelizmente não conseguimos praticá-lo ainda. Nós temos vergonha, muitas vezes, de falar do evangelho. Muitas vezes de falar que somos espíritas. Vão falar que sou espírita, vão falar que eu sou da Umbanda. Né? Muitas vezes temos vergonha de conversar com um alcoólatra, por exemplo. O que será que vão dizer que estou conversando com um alcoólatra? Não é? Então são esses espinhos que dificultam muitas vezes que a palavra, a semente, possa realmente florescer. Nós temos lampejos da prática do amor, da caridade para com o nosso próximo. No momento de calamidade pública, muitas vezes, nós somos chamados a auxiliar, a servir. E naquele momento, então, a gente vai e auxilia. Mas passada aquela situação, parece que nós nos acomodamos, esperando um novo chamado para auxiliar o nosso próximo. É um ponto de reflexão para nós, justamente isso. O que está dificultando, né, que essa semente possa melhor florescer? Quantas vezes nós passamos por momentos de espinheiros na nossa caminhada? Não podemos afirmar, será que estivemos na noite de São Bartolomeu? Será que participamos das cruzadas? Matávamos em nome de Deus? E assim, por um longo tempo, da noite pela qual nós passamos, porque nos afastamos do Evangelho do Mestre. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que a partir do 3º século, o homem se afastou das práticas interiores, buscando muito mais as práticas exteriores. Os espinheiros. A preocupação com as coisas materiais nos afastou do Evangelho do Mestre. Então, é um momento de reflexão para nós, justamente isso. Depois ele fala que uma parte da semente caiu em terra boa. Algumas sementes renderam 30, outras 60, ou outras 100 por um. Ou seja, isso já lhe faz uma alusão ao trabalho que desenvolvemos. Não é? O Cristo, quando ele falava, ele conseguia centenas de pessoas num só sermão. Centenas. Quisera eu, a cada 100 sermão, conseguir convencer um. Quisera eu. Porque a minha semente deseja muito ainda em relação à semente do Cristo. É um trabalho difícil, que eu paro para refletir. Porque a minha responsabilidade é maior. Serei cobrado por isso. Ou melhor, não só eu, todos nós, né? Porque todos nós somos semeadores. Por isso que o Cristo falou da parábola dos talentos, né? Um diria, devemos dar conta da nossa administração. Então, esse é um ponto de reflexão para nós. Já recebemos semente. Alguma coisa já está florescendo bem. Agora, como eu posso preparar esse terreno para que ele possa produzir ainda mais?
Porque a semente, ela é boa. A semente que o Cristo deixou é a melhor semente que tem. Tanto é que Kardec pergunta, tipo mais perfeito, melhor semente. E ela ainda não está rendendo aquilo que poderia render. Então é um ponto de reflexão para nós, como devemos trabalhar interiormente para que essa semente possa florescer cada vez mais. Nós já temos essa semente em cada um de nós. Já trabalhamos com ela. Já fizemos alguma coisa. Mas podemos ainda melhorar. Então, justamente agora é essa reflexão. Como melhorar o terreno para que a semente possa florescer cada vez mais no nosso dia a dia. Outro ponto de reflexão para nós nessa parábola também é que as primeiras sementes foram perdidas. Uma parte dessa semente, a segunda parte, também foi perdida. Uma terceira parte também foi perdida. Somente uma parte que floresceu e deu frutos. Aí o Cristo nos mostra nesse momento a importância da nossa perseverança na nossa semeadura. Quantas vezes forem necessárias, precisamos praticar isso. Não podemos, de uma certa forma, nos acomodar. Ah, não quer ouvir, não ouve, pronto. Mais fácil, né? Deixa para lá. Como diz no meio espírita, é cada um com seu karma. Eu avisei, não quer, é problema seu. E o Cristo justamente ele fala. Ele perdeu 3/3 do seu tempo, da sua semente, e não floresceram. Mas devido à sua perseverança, 1/4 dessa semente floresceu. A semeadura dele não foi em vão. E a nossa semeadura também não será em vão. Por pouco que a gente consiga transmitir para o nosso próximo, um pouco vai ficar guardado. Um dia vai florescer. Como nós também, quando recebemos do Cristo as orientações, ela ficou guardada, ficou latente em cada um de nós. E nós vamos percebendo que ela vai despertando gradativamente. De tempo em tempo, nós refletimos sobre isso. Nós não conseguimos pensar diariamente no Evangelho do Cristo. Mas pelo menos uma vez por semana. Hoje nós estamos aqui, lembrando a palavra do Cristo. Essa é a preparação do terreno. Essa é a perseverança que devemos ter. Que é o que o Cristo espera de cada um de nós como semeador. Para que quando regressarmos à verdadeira vida, à vida espiritual, possamos ter a nossa consciência tranquila. Nos foi passado um trabalho e nós desenvolvemos esse trabalho no nosso dia a dia. Quanto mais nós conseguimos nos esforçar, melhor será para cada um de nós. Não adianta somente buscarmos o conhecimento. Precisa da prática desse conhecimento. Emmanuel nos fala, temos 2 asas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Não adianta nós somente desenvolvermos a asa do conhecimento, da intelectualidade, sem desenvolvermos a asa da moral, ou seja, sem desenvolvermos a asa da prática daquilo que nós conhecemos.
Se nós pegarmos uma ave e podarmos uma das suas asas, cortarmos as suas penas, ela vai conseguir voar? Não. Da mesma forma nós. Não vamos conseguir alçar voos a um planeta superior ao nosso se não for pela prática daquilo que já conhecemos. Em algumas parábolas, o Cristo nos ensinou sobre isso, principalmente na parábola das 10 virgens, em que ela fala que as 10 virgens foram em busca do esposo, que seria o Evangelho do Mestre. 5 eram tolas e 5 sábias. As tolas pegaram a lâmpada e o óleo para abastecer as lâmpadas. E as tolas pegaram somente a lâmpada e foram. Quando acenderam as suas lâmpadas, as tolas não conseguiam manter as suas lâmpadas acesas, porque não levaram o óleo para abastecer. E nós sabemos hoje, lâmpada significa conhecimento, a luz significa conhecimento. E o óleo é aquilo que liga a criatura ao Criador, que unifica o conhecimento com a prática do seu conhecimento. E elas tiveram que voltar para trás, para adquirir o óleo, para poder manter as suas lâmpadas acesas. E o que nos faz que a nossa lâmpada possa permanecer acesa diante da dificuldade, da escuridão, como Cristo nos fala nessa parábola, à noite, não é? Se não tiver óleo, não vai manter acesa. E o que acontece? Existirá a necessidade do retorno para adquirir o óleo para poder manter a nossa lâmpada acesa. Que a nossa semana possa ser de reflexão sobre a semente, sobre o nosso trabalho, o nosso esforço e sobre o terreno que nós estamos preparando interiormente, tirando as pedras, os espinhos, para que possa ter um terreno melhor para que essa semente possa florescer cada vez mais em cada um de nós. Boa noite a todos, uma boa semana e que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações.